Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos, uma realização de nossa Casa Espírita, a Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Mais uma vez, como sempre, conosco nosso amigo Milton Filipelli. Muito bem. Tá bom, seu Milton? Bem, estamos prontos aqui para o nosso trabalho. Prontos. E desejamos aí aos nossos amigos, ouvintes e telespectadores, ou espectadores apenas, que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso aí. O seu Milton Filipelli. Sim, senhor. Nós recebemos aqui um e-mail dizendo assim: como poderemos ter a certeza de que existe vida humana em outros mundos? O que o senhor pode dizer sobre isso? Bom, a certeza, ela se divide em duas áreas: a da certeza filosófica e da certeza científica. A certeza filosófica realmente é o discurso que o Espiritismo apresenta desde 1857, quando Allan Kardec faz as questões que ele apresenta no Livro dos Espíritos e as respostas positivas que os Espíritos deram a Allan Kardec naquela ocasião, 1857. Lembrar que fora o que está ali contido, existe, talvez tenha sido o segundo livro. O primeiro foi em 1600 e pouco, de Fontenelle, falando a respeito da pluralidade das vidas no universo. Mas a de 1861, de Camille Flammarion, ainda jovem, 19 anos, escrevendo o livro que revolucionou a ciência astronômica e a religião, porque realmente ele ousou confrontar-se com o ensinamento do catolicismo da época, e ele publicou em 1861 o livro famosíssimo, A Pluralidade dos Mundos Habitados. E hoje, aqui no Brasil, diversas editoras editam esse livro. Eu, pelo menos, conheço no mínimo duas que já editaram esse livro de Camille Flammarion. Mas Kardec faz também menção no capítulo 3, do Livro dos Espíritos, a Criação, sobre a pluralidade dos mundos, né, Milton? Na pergunta 55, diz assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí os espíritos respondem que sim. O homem terreno está longe de ser como pensa, né? E nós pensamos muitas vezes, né? O objetivo final como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Todavia, homens há que se julguem espíritos fortes e pensam que este pequeno globo é o único com o privilégio de possuir seres racionais. Isto é orgulho e vaidade. Pensam que Deus criou o universo exclusivamente para eles. E muitos de nós pensamos assim, se não agora, em algum momento nós pensamos assim, né, Milton? É verdade. Agora, imagine uma pessoa que começa a estudar este assunto com maior responsabilidade e ele toma conhecimento aí dessas informações científicas de que existem bilhões de galáxias no universo e que as galáxias têm bilhões de mundos, de estrelas e tal. Ficará difícil sustentar a tese de que não existe em algum ponto do universo a vida, até porque onde existe matéria, está ali o espírito a ela ligado. Esse é o primeiro ponto. Agora, como a pergunta ela é muito interessante, assim, como é que poderemos ter a certeza de que existe a vida humana em todo... Ora, então diz assim, a vida humana significaria o quê? A vida na forma humana e as outras formas de vida, porque às vezes os mundos não comportam ainda a forma humana, mas comportam outras formas de vida. E lembremos de que o Espiritismo apresenta
cria aquele quadro muito interessante dos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, de regeneração e assim por diante. Então, isso já é para um ensaio para mostrar que existem muitas formas de vida. E onde nós olhamos, existe vida. Existe uma forma de vida. O que nós consideramos, olhamos assim a matéria propriamente dita, temos que entender que ali existe uma composição atômica. Qualquer matéria é composta de átomos. Onde existe o átomo, existe o agente que está ligado com as subpartículas e faz funcionar a matéria. Então, com um pouco de cuidado, nós poderemos ter, do lado filosófico, conforme você está salientando aqui no capítulo do Livro dos Espíritos, essa assertiva de que todos os mundos são habitados, mas habitados com diferentes formas de vida. Agora, a vida humana, com certeza, existe em muitos e muitos e muitos planetas. Em alguns deles, com espíritos mais evoluídos que nós aqui na Terra, né? Porque nós ainda estamos numa condição ainda de provas e expiações e temos muitos degraus a subir ainda para chegar à perfeição. E outros também um pouquinho mais atrasados que nós, né? Segundo os espíritos relatam a Kardec, no nosso sistema solar mesmo como Marte, né, Milton? Que os espíritos relatam que tem uma condição, que os espíritos lá têm uma condição evolutiva inferiores à da Terra. Planetas, por exemplo, o planeta também no sistema solar como Júpiter, numa condição evolutiva superior a nós aqui da Terra. Mas, como você mencionou, são bilhões e bilhões de galáxias. Quantos planetas deverão haver nesses bilhões e bilhões com condições semelhantes à da Terra? Aí, no caso, é da vida humana, conforme aqui a pergunta. Exatamente. Bem, então, como a Terra é um planeta de provas e de expiações, eu proponho a seguinte reflexão. Quantos planetas no universo se destinam a espíritos em processo de provas e de expiações? Eu não sei. Você também não sabe, não existe banco de dados a respeito disso. O que nós podemos, do ponto de vista da filosofia espírita, dizer que devem existir muitos. Mas são todos iguais à da Terra? Não, absolutamente. Vejam que coisa interessante. Muitos espíritos reencarnam aqui na Terra agora, provindo de outros mundos de provas e de expiações. Mas, em algumas circunstâncias, do ponto de vista do intelecto, mais avançados, da inteligência, e outros do ponto de vista da moral. Então, assim mesmo, entre mundos de igual destinação para os espíritos, existem variadas graduações do ponto de vista da classificação. E esses espíritos, vamos imaginar, Milton, que ele venha de um outro planeta, de um outro sistema solar qualquer, no mesmo nível da Terra. Ele chega aqui, ele não tem, teoricamente, relação, vamos imaginar, com os espíritos que aqui habitam. Ele vai continuar sua caminhada evolutiva normalmente. Como são muitos, inclusive entender que do ponto de vista da reencarnação, eles continuam formando famílias, porque existem aquilo que nós falamos sempre, que são os pontos comuns à ligação dos espíritos para a produção do núcleo familiar, da parentela jurídica ou material e também espiritual. Olha que coisa interessante para ser examinado com o devido cuidado. Existe uma outra questão que aí queria salientar, porque uma vez nos chegou uma pergunta mencionando que alguém receberia, por exemplo, uma mensagem de um espírito que era de outro planeta, ou teria recebido uma mensagem de um espírito que era de um outro planeta. No próprio Livro dos Espíritos, quando fala dos espíritos protetores, existe lá uma menção que, por vezes, esses espíritos protetores, que são os nossos espíritos,
eles habitam outros planetas, mais evoluídos que a Terra, e eles fazem esse trabalho todo de nos auxiliar de lá. Ou estão aqui, estão lá, né? Então, por vezes a gente cria algo de maravilhoso, enquanto isso é uma lei natural, né, Milton? Isso mesmo, e serve para a gente aprender que a emissão à distância, a ligação à distância, né, existe verdadeiramente entre os espíritos. E a beleza dos objetivos da reencarnação é proporcionar justamente essa integração e a troca, a permuta entre os espíritos, entre os próprios mundos. Os mundos não são solitários, os mundos são solidários entre si. E tem uma outra questão que tem se falado um pouco aí, às vezes a gente ouve pela internet alguns comentários acerca de que o planeta Terra vai passar por um processo, deve se extinguir. E realmente os estudos falam que deve se extinguir o planeta Terra daqui a 4 bilhões de anos, né? Então nós estamos nos preocupando com algo. Quantas encarnações nós já teremos daqui a 4 bilhões de anos? Então, às vezes a gente fica se preocupando com coisas que não têm objetivo. Se a gente conseguir se preocupar com a nossa evolução nesse momento, né, com a nossa transformação moral nesse momento, já estaria de bom tamanho, não estaria, Milton? Não precisamos nos preocupar, não, porque tudo é previsto detalhadamente para dar provimento às oportunidades de evolução do espírito. E os espíritos que porventura estiverem num planeta que vai ser extinto, eles vão para outro planeta com a maior naturalidade. E sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. O que acontece de transformação material não atinge o espírito, que é o ser íntegro. O universo é constituído de espírito e matéria. O espírito existe para agir sobre a matéria, realizar experiências e extrair dessas experiências sempre novos conhecimentos. Isso é evolução. Evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Portanto, o conhecimento tem um volume e é acrescentado a cada experiência e a cada retirada de conhecimento que o espírito faz. Tem uma outra pergunta aqui, que é a pergunta 56 do Livro dos Espíritos, que é algo interessante para se ilustrar também, Milton. A constituição física dos diversos globos é a mesma? Aí os espíritos respondem que não. Eles não se assemelham absolutamente. Nesses diversos globos, nós temos aí condições diferentes para os espíritos, né? Por vezes a condição é como a nossa, outras vezes o corpo é menos denso, não é isso? Mas também são reencarnados, né? Então tem que haver esse entendimento que nem sempre também são humanos, mas como menciona a pergunta, mas não necessariamente com a mesma densidade física do nosso corpo, não é isso? É isso mesmo. Então, sendo a pergunta, como poderemos ter a certeza de que existe vida humana em outros planetas, em outros mundos, dizer que realmente poderemos ter essa certeza se nós tivermos o cuidado de observar filosoficamente as informações em diversas doutrinas, não é só a doutrina do espiritismo, como também acompanharmos aí o desenvolvimento da própria ciência, que está investigando, que está aí apresentando um resultado forte em um número suficiente de informações para nos ajudar a entender que realmente existe vida em todo o universo. E aí, com relação a isso, diz a pergunta seguinte aqui do Livro dos Espíritos, que é a 57. Não sendo a mesma constituição de todos os mundos, segue-se que os seres que os habitam tenham uma organização diferente? Sem dúvida, como no vosso mundo os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar, né? Então Kardec é bastante claro nessas questões. Então hoje nós já vemos as pesquisas científicas atingindo certos locais aí do universo em que já se tem uma condição parecida com a da Terra, né? Recentemente
teve aí uma divulgação de uma informação de um planeta que tem uma condição muito parecida com a da Terra, né? Vai ter... Condição física. Né? Se vai ter habitantes lá com a mesma condição, é uma outra condição, é uma outra história, né? Que tem que se constatar ao longo do tempo. Mas que tem habitantes por aí afora, tem bastante. Não estamos só aqui, né, Milton? Muito bem. Se nós quisermos, então, para ajudar a buscar informações fora do espiritismo, com cientistas, por exemplo, eu vou citar apenas o Carl Sagan, porque realmente ele desenvolveu, ele já desencarnou, mas ele desenvolveu estudos bastante interessantes do ponto de vista da ciência a respeito desse tema sobre a vida humana fora do nosso planeta, no universo. Então, trata-se de esforços da ciência, pessoas sérias, não estamos falando aqui de nenhuma especulação, e que resulta sempre no ajustamento de pensamentos filosóficos e científicos que produzem o resultado de nós entendermos o significado da vida e, conforme você salientou, aí os espíritos lembraram a Kardec de que seria realmente seria um absurdo imaginarmos que existe vida apenas aqui na Terra para presentear esses seres que ainda são tão imperfeitos com a grandiosidade de todo o universo. Então fica aí aos nossos amigos, Milton, a sugestão de leitura do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, trata da criação, que aborda esse e outros assuntos que, por certo, serão bastante úteis para aqueles que querem se aprofundar nos conhecimentos do Espiritismo. Certo, senhor Milton? Isso mesmo. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Você tem algumas considerações? Simplesmente agradecer a atenção de todos. Sempre fazemos esse trabalho não para ensinar, mas para motivar as pessoas a estudarem. Eis a razão pela qual o Coelho sempre chama a atenção para o estudo das obras de Allan Kardec. Esta é a base da doutrina espírita. Com esse conhecimento, nós poderemos crescer investigando cada vez mais esses assuntos muito importantes. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós queremos convidar a você que nos assiste e nos ouve, às sextas-feiras, a partir das 19h30, nós transmitimos pelo site tvfraternidade.com.br a palestra da nossa Casa Espírita. Chama-se Palestra na Fraternidade. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, todos poderão assistir às nossas palestras ao vivo. Parece assim, poxa, tem tanto centro espírita, nós estamos aqui em São Paulo, tem tantos centros, né? É melhor ir ao centro? Eu sempre acho melhor ir ao centro, mas às vezes tem gente que, por motivos de trânsito, ou às vezes em algum local onde não tem a possibilidade de ter uma casa espírita próxima, pode assistir a nossa palestra ao vivo. Então, fica aí o convite daqueles que queiram ter um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, assistir uma palestra, né? Porque às vezes não tem essa oportunidade. E lembrar também que os nossos programas estão todos disponíveis para serem assistidos e ouvidos para aqueles que quiserem baixar o áudio no site www.kardec.tv. A você que esteve conosco, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!